cultural, educadora popular, gestora de projetos e idealizadora do Juntó Formação de Juventudes de Grupos da Cultura Popular. Estou aqui para trazer em 3 videoaulas pílulas do que foi esse projeto, que aconteceu em setembro de 2020 e que surgiu nesse período de crise causada pela pandemia da Covid-19. Então, ao longo de 2 semanas de formação com jovens entre 18 e 29 anos, nós falamos sobre produção cultural como política e sobre técnicas, estratégias para potencializar e estimular a sustentabilidade dos grupos aos quais essa juventude está ligada. Aqui nesses encontros, sobre o que a gente vai falar? Primeiro, sobre produção cultural como política, óbvio, que é o que justifica, né, a existência desse projeto. E segundo, sobre a elaboração do seu projeto para os editais da Lei Aldir Blanc, que foram lançados aqui em Feira de Santana em novembro de 2020, cujas inscrições se encerram no dia 9. Então, assim, galera, se você é jovem e atua, né, com grupos da cultura popular, tem um trabalho bacana no seu bairro, tem um trabalho legal na sua comunidade e você quer levantar aquela grana, pagar as pessoas que já trabalham com você, fica aqui que esse vídeo te interessa. Se você não é jovem, mas está nesse lugar de atuação, fica aqui também, só vai contribuir, beleza? Maíla, mas assim, vai direto ao ponto, fala logo sobre a elaboração de projeto, porque eu quero inscrever meu projeto nesses editais aí, né? Afinal, feira nunca tem edital. Mas então, gente, calma, eu tô indo direto ao ponto. Eu só vou trazer aqui algumas provocações para, de repente, te colocar num lugar de reflexão sobre esse projeto que muitas vezes você já realiza e estimular em vocês, talvez, a expansão de uma consciência para que esse projeto ele venha a ser mais potente do que o que ele já é. Então, antes, vamos fazer uma revisão rápida, assim. O que é cultura, né? Cultura a gente tem que entender como um grande pacote, uma grande bagagem, e nessa bagagem estão aí os modos de vida, os diferentes jeitos de ser e de existir, os saberes de diferentes ordens, né? O conhecimento, e aí não somente o conhecimento tradicional que está dentro das escolas tradicionais, das universidades, mas o conhecimento popular e todos os acúmulos, né, que carregamos conosco, atravessados pela vivência e pelo território onde estamos, pelo bairro, pela cidade, né? Enfim. E um complexo de fazeres também. As diferentes formas de fazer as coisas. Um jeito específico de fazer o pandeiro, um jeito específico de tocar o pandeiro. A gente sabe que o pandeiro ele é tocado de diferentes formas em diferentes lugares. Então o samba não é idêntico em todos os lugares da Bahia ou de Feira de Santana. A gente tem o samba rural de Mestre Cláudio ali, que acontece na frente do Mercado de Artes, e ele se dá de um jeito muito peculiar por conta da forma como os instrumentos são feitos, da forma como esses instrumentos eles são manipulados no momento do samba. E a gente tem o samba de Dona Dalva lá de Cachoeira, que é totalmente diferente do samba do Mestre Cláudio, que tem outros instrumentos, o pandeiro é tocado de uma outra forma. Enfim, então esses diferentes modos de fazer, de comunicar ou de executar o saber, tudo isso está nesse complexo, nessa bagagem que a gente reconhece enquanto cultura, beleza? Mas e aí? Em que isso se relaciona com o projeto que eu vou escrever na Lei Aldir Blanc? Se relaciona no seguinte aspecto: os editais, eles consideram tanto os fazeres e os saberes artísticos, como também considera os fazeres ligados ao nosso patrimônio cultural, à cultura popular de uma maneira geral, enfim, as produções cotidianas, né, que estão sendo tocadas nos territórios de vocês e que não necessariamente é um trabalho artístico, mas muitas vezes é um trabalho que colabora para a manutenção, fortalecimento da identidade, dos vínculos comunitários, culturais, daí do lugar onde vocês estão. Então não é só o projeto artístico, não é só a ação artística que cabe aí nesse bolo, não. O recheio desse bolo, ele é composto por uma série de ingredientes que são
subjetivos, né, que não são palpáveis, que a gente não pode pegar, como o quadro, como o artesanato. E a gente tem que entender a cultura dessa forma ampla, abrangente e complexa mesmo, e que às vezes, muitas vezes é difícil, inclusive, mensurar um valor financeiro para isso. E aí, depois de trazer um pouco, né, porque a gente poderia passar aqui a videoaula inteira falando sobre conceitos de cultura. Eu tô trazendo pílulas, digamos assim, para que a gente possa chegar, de fato, ao debate, né, ao diálogo sobre elaboração de projetos culturais para a Lei Aldir Blanc aqui em Feira de Santana. Inclusive, se você não for de feira, fica aqui também, porque eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Projeto é projeto em qualquer lugar, tá, gente? O que muda são algumas nomenclaturas, algumas exigências que uns editais trazem e outros não, mas pode te ajudar. Tendo superado, neste momento, aqui e agora, né, essa breve reflexão sobre cultura, eu te pergunto, e identidade? O que é? E aí, sendo bem direta, né, e tentando reduzir um pouco esse debate, que também duraria 1, 2, 3 videoaulas sobre identidade, eu te digo aqui que a gente pode considerar como identidade tudo aquilo que nos representa, que nos situa enquanto sujeitas e enquanto sujeitos no mundo. Ah, Maíla, o meu corpo representa a minha identidade? Claro, com certeza. O seu corpo é um corpo lugar. O seu corpo é um corpo história. E o seu corpo é um corpo político. O seu corpo é o lugar de manifestação e existência dessa identidade. E aí a gente começa a entender a produção cultural como política. Porque a produção cultural é um campo técnico que lida com tudo isso, né? Com aquela bagagem complexa que a gente entende como cultura e com esse complexo, né, que a gente entende enquanto identidade cultural que se expressa através do nosso corpo. E o nosso corpo, é o que eu falo, a gente não tá aqui a passeio, a gente não tá aqui de brincadeira. O nosso corpo, ele expressa um lugar de fala, o nosso corpo, ele expressa de onde é que a gente está falando, né? Que grupo cultural é que a gente representa, que classe social é essa. Então a gente tem um corpo que é político, a gente tem um corpo que é também o discurso. O nosso corpo, para além das nossas palavras, é o nosso primeiro discurso. Então eu chego num lugar calada e eu já posso comunicar através do meu corpo quem eu sou, de onde eu venho. Que lugar é esse, né? Que Maíla fala. Então é importante trazer a visão, o olhar do corpo, como desse corpo preto, né? De mulher preta, como um corpo diaspórico, como um corpo que não invade, que ocupa, certo? A noção e a consciência de que ocupar alguns espaços, e é importante a gente falar sobre isso no contexto da produção cultural, porque é um debate que surge muito, né? Ocupar alguns espaços não necessariamente é se vender, como a gente já ouviu várias vezes, né? Ah, olha aí, tá na Globo, é um vendido, é uma vendida. Então, não tô dizendo que a gente tem que estar em todos os espaços, a gente tem que avaliar sim, né, a construção ideológica daquele lugar, daquele espaço. E quando eu falo de lugar e de espaço, eu considero a mídia, os espaços tradicionais de produção e transmissão de saber, como a TV, como o rádio, tá? Então, ocupar alguns espaços não necessariamente é se vender, mas a gente tem que ter a consciência e sabedoria necessária para visualizar e escolher qual espaço a gente adentra e em qual espaço a gente não precisa estar. E aí o nosso discurso nesses espaços, ele tem potência de mobilizar e engajar pessoas. Então, escutemos e respeitemos as nossas pessoas. Pô, Maíla, você tá viajando. A gente ia falar sobre produção cultural e você tá aí falando sobre corpo-lugar, sobre território, sobre corpo diaspórico. Mas é isso, gente. Quando eu falo de ocupar um lugar, eu vou trazer uma referência assim, que é acessível a todas, a todes, a todos, né? MV Bill. Quando o MV Bill esteve no Faustão, rolou uma euforia no sentido de que MV Bill, ele estava se vendendo, né? Ele estava vendendo o discurso dele, ele estava se curvando de algum modo para adentrar aquele espaço, né? E aí eu trago o questionamento, né? Será que ele de fato se vendeu? Até que ponto a música de MV Bill, até que
ponto, o acesso da música de MV Bill, aquele espaço, ele não é representativo, né? Quantas pessoas acessam as produções de MV Bill, a a partir da apresentação de MV Bill no programa do Faustão. Então, a gente refletir um pouco sobre por que é vendido, se é de fato vendido e até que ponto é importante fazer com que outras pessoas que nunca acessaram aquele discurso acessem naquele lugar, tá? Então é preciso saber o que ocupar, por que ocupar e como ocupar, porque ninguém veio ao mundo a passeio, não é B. E aí eu te pergunto, e aí? Quais são os lugares que você tem ocupado? E por que você tem ocupado esses lugares? Pergunto mais, quais são os lugares que você quer ocupar? E você consegue ocupar esses lugares através da aprovação desse projeto que você vai inscrever nos editais da Lei Aldir Blanc? Pensa sobre isso quando você for lá definir os objetivos do seu projeto, quando você for conversar com a sua galera de sua quebrada sobre o que vocês de fato querem realizar, tá? Então é preciso saber o que ocupar, por que ocupar, como ocupar. É preciso sim ocupar alguns espaços, mas é preciso estar atento porque o sistema corta. Então a gente precisa aquilombar. A gente precisa criar as nossas redes enquanto jovens negros e negras, enquanto homens e mulheres pretas e pretos que somos, né? De produção de saber, de produção artística, de produção cultural. Criar novos espaços para a circulação dos nossos produtos culturais. Em alguns lugares a gente não consegue entrar, em alguns lugares a gente não consegue vender. Então eu vou vender para as minhas pessoas. Mas as minhas pessoas, elas não têm poder aquisitivo suficiente para consumir esse produto. E aí, o que é que você faz? Você pode, de repente, reformular esse produto cultural. E aí, gente, entendam, quando eu estou falando de espaços e de produtos, eu estou pensando sempre no contexto cultural. Que produtos são esses? É a música, é o artesanato, é a dança. A dança, um espetáculo de dança é um produto cultural. Um espetáculo de música é um produto cultural. Uma argola, né, feita artesanalmente é um produto cultural. Um turbante é um produto cultural, né? Então, entendam, né? Sempre que eu falo de produtos, de lugar, de serviços, eu estou pensando nesse contexto que é o nosso lugar de atuação. E eu estou falando para você, que é homem, mulher, jovem, preto e preta. Beleza? Então, criar as nossas redes, procurar as nossas pessoas, incluir profissionais negros nas nossas fichas técnicas, trabalhando conosco, pensar em outros espaços possíveis para a circulação dos nossos produtos e fortalecer os nossos pares. Isso é super importante, né? Então vamos aquilombar também nesse lugar que é a produção cultural.